E me fala uma coisa, assim, dentro dessas linhagens de Kung Fu, existe já a meditação como a gente vê nos filmes, assim? Quando eu falo meditação, eu sei que você está entendendo, mas às vezes se o público não estiver Ah, entendendo, eu quero dizer treinamento da mente, né? Quando eu estiver usando esse sei. termo aqui hoje sobre meditação, não necessariamente aquela meditação sentada que a gente imagina, mas a meditação como um treinamento da mente. Dentro dessas linhagens, você já encontrava alguma coisa sobre esse tipo de treinamento de mente? Então, nos últimos tempos, né, eu fiquei muito crítico a tudo isso, assim, né, também olhando, mas fiquei pesquisando, né. Então, para mim, né, mas essa é a minha opinião, eu acredito que no passado isso era muito claro, assim, era quase que por isso que eu acredito que talvez, como esse método estava claro, talvez eles tinham as instruções. Mas hoje eu entendo um pouco que é uma coisa chinesa, que tem vem do budismo Chan, do Zen, do taoísmo. Eles não estão tão detalhados, por exemplo. A gente vem no budismo tibetano, e o budismo tibetano explica tudo, entende? E às vezes essas outras linhagens não falam muito, vai lá e senta, entendeu? Vai lá e faz. Então, tem essa. Não fica dando tudo caminho, estágio, e o cara, mas como os tibetanos têm tudo catalogado, as coisas assim, né? Então não são bem assim, né? E, porém, o que eu percebi que a instrução de mente em si era bem rara. O que fazer com a mente? O que acontecia, que eu percebia, é que alguns exercícios você naturalmente ia desenvolvendo como um treinamento da mente. Por exemplo, mesmo formas, né? Ou kata no karatê e coisas assim. Isso ajuda na concentração, no alinhamento. Mas, se você não souber o que está fazendo com a mente, já consegui, por exemplo, o mestre chinês, assim, aí eu ia perguntar para ele qual era a instrução de mente? Ele não sabia, entende? Então eu questionava que às vezes, por exemplo, se uma pessoa praticou muito tempo algo e ela não desenvolveu uma mente mais equilibrada, eu achava que alguma coisa no método estava errado. Mas em si, o que eu percebo na minha experiência é que às vezes não tem, pelo menos eu não encontrei tanto, né? A não ser quem já vem um praticante dentro do budismo, de uma tradição contemplativa, que ele saiba claramente o que está fazendo com a mente. Por exemplo, eu posso fazer um movimento, mas a minha mente ainda está distraída, sabe? Claro, quando ele exige muito detalhe, muito refinamento desses movimentos, aí exige a minha atenção, né? Mas como não é uma instrução muito clara, né, às vezes se perde, né, um pouco. Eu acho assim que, por exemplo, se uma pessoa tem a instrução do treino da mente formal, da meditação, que sabe cultivar a atenção plena, quando a mente se perde, como volta, ela tem um potencial muito maior, por exemplo, de quando ela fazer um movimento, seja lento, ou seja, mesmo que só faça um Muay Thai, assim, boxe, e vai socar um saco de pancada, fazer exercício, ela tem um potencial maior. Se ela não tem a instrução clara, que eu acho que a maioria das tradições de artes marciais, muitos, eu não vejo isso tão claro, pelo menos eu não conheci, né, pessoalmente, ela pode conseguir atingir esse estado, só que demora muito mais. Por o método não está claro, entende? Por exemplo, meu professor de Wing Chun, se fosse meu, né, que é um turco, ele é muito curioso, porque ele é muçulmano, né, mora na Turquia, eu nunca vi nada de meditação específico. Mas ele tem uma mente de alguém que parece que meditou, entende? Mas tem pessoas Uhum. que podem ser alunos deles também e outros, e não tem a mesma mente com ele, fazendo o mesmo tempo que ele de treino, até mais. Mas é o que eu percebi na convivência com ele, que ele intuitivamente, eu lembro uma vez nós estávamos numa piscina, sentado, aí estava silêncio e estava relaxado. Ele perguntou, isso que é meditação? Ele perguntou. Falei, mais ou menos isso, vai relaxando, né, vai olhando. Mas ele fazia aquilo pelo treino dele, pela disciplina, mas ele chegou meio assim, um tiro de sorte, entende? Aí é interessante, Uhum. ele tem uma boa mente, ele sabe relaxar, quando ele vai fazer o movimento, ele relaxa bem a musculatura do rosto, você percebe o relaxamento do corpo. Só que ele não aprendeu aquilo formalmente, entende? Ele chegou, ele não sabe me ensinar aquilo, por exemplo. Eu consigo olhar e ver que ele faz isso. Então, é isso que eu vi, assim, né? Então, muitas artes marciais fazem, mas o que a pessoa leva 20 anos, talvez, para um estado da mente, talvez se ela tem o treinamento formal da meditação, a técnica, ela atinge muito mais rápido aquilo, porque ela sabe o que está fazendo. Então, é isso que eu vi em muitos treinos. Muitos mestres chegam naquilo, mas muitas pessoas treinam também o mesmo método e não chegam. Estão mais velhos, mais desequilibrados, mais rabugentos, mais... Aí eu ficava desconfiado. Minha dúvida era essa, assim, a pessoa treinou a vida inteira.
meu, e tem a mente pior do que qualquer um que tá ali, sabe? Que não faz nada. Aí eu ficava curioso, assim, era uma tristeza para mim. Porque daí eu pensava, como que pode, né? Algo tão precioso que eu achava, e a pessoa tá com a mente dela assim, 20 anos fazendo isso. Aí, a meu ver, eu acho que no decorrer dos tempos, muitas coisas vão se perdendo dessas instruções da mente, sabe? Eu acho que também por causa da linguagem, né? Do chinês, o japonês, ou como que aquilo se passa para o nosso idioma. Quem é tradutor sabe que uma coisa vai se perdendo quando se traduz, né? A cultura, a questão do ocidental querer pegar uma coisa e querer tirar só uma parte daquilo, entendeu? E esquecer. Por exemplo, eu estava lendo um livro de Muay Thai tradicional, eles fazem shamatha, que é uma prática que tem lá, porque lá tem tradição budista, começa com shamatha. Pô, tá lá escrito shamatha, entendeu? Então, pô, interessante, né? É um praticante de Muay Thai que já sabe meditar desde o começo, formalmente, dentro de uma tradição budista. E aquilo vai perdendo, né? Eu só descobri que, pra mim, assim, eu acho que tem muitas linhagens que eu não conheço, por isso que eu não falo, talvez é o que eu vi, né? Mas eu não conheci tudo. Eu conheci um professor que tinha instruções de mente interessantes, era um chinês, não conhecia ele, né? Eu li sobre ele, que era o Wang Shanzai. Ele era um mestre de Yichuan, ele criou um sistema. E eles faziam muito uma postura que se chama postura da árvore. Tem quem faz Tai Chi, tem alguém aí que conhece. É uma postura parada, faz tipo um círculo com a mão, assim, sabe? Em si. E ele dava instruções, é muito curioso, porque ele dava algumas instruções parecidas com Shamatha, alguém conhece como ou tipo de mindfulness, talvez mais conhecido hoje, de atenção plena. Mas ele, na descrição dele, dos textos dele, de 1940 ali, era algo que ele desenvolveu, entendeu? Não era algo que ele aprendeu com o mestre dele, ele foi vendo, foi conhecendo, aí ele colocava essas instruções ali, até numa linguagem bem simplória, mas era de experiência pessoal, né? Aí nessa fase eu percebi que em 1940 e antes lá na China teve a Revolução Chinesa. Então o próprio comunismo lá chinês, muita coisa, tentou destruir muitas dessas coisas. Então muitas coisas se perderam ali, nesse momento também, sabe? Então eu acho que antes dessa época alguns tinham muito mais preservado e talvez depois isso foi se perdendo, esses detalhes, né? Talvez tenha professores que tenham as linhagens vivas e preservadas e esteja mais claro esses detalhes que talvez eu não tenha conhecido, né? Não treinei com tudo. Mas é nisso que eu vi, assim, por exemplo, quem vem talvez do Kendo ou Kenjutsu, que tem artes da espada, eu vejo que ainda tem uma instrução muito mais parecida com o Zen, assim, sabe? Ainda parece, mas eu nunca treinei muito, assim, mas tem um pouco disso, assim, né? Então, as artes japonesas eu não conheço muito, como o Aikido, por exemplo, que ainda tem o mestre Morihei Shiba, não é tão antigo, então tem esse aspecto, assim, mas mesmo muitos professores que eu conheci não tem tanta clareza do treinamento da mente se ele não está dentro de uma tradição específica que faz isso, entende? Ele sabe, é um pouco intuitivo de treinar, mas não é, ele não sabe exatamente o que está fazendo com a mente dele, entendeu? Sabe? Que é o que porque eu aprendi no budismo, eu sei que isso é assim, eu faço assim com a mente, quando eu me distraio eu faço isso, quando eu me perco eu relaxo. E eu acho que isso dá maior clareza, então isso mudou totalmente minha perspectiva na prática da arte marcial, né? Isso um pouco assim. Eu acho que o que você falou agora, que talvez quando os ocidentais, né, foram buscar lá, eles talvez não foram buscar essa parte do treinamento da mente e foram muito mais buscar um treinamento do corpo, né?